dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Uma ótima segunda-feira para todos nós, uma ótima segunda-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários e os meus tutores. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a piometra, tá? Vai ser conversinha, piquititica, tá bom? Tem alguns cardápios para fazer. Então, hoje eu vou conversar sobre vou conversar sobre piometra. Por quê, gente? É uma doença que afeta diretamente, né, cães, cadelas e gatas que não são castradas, tá, gente? Mas aí a castração é a maldição da terra, tá? Só pra relembrar aqui, tá bom? E eu não tenho paciência. Mas vamos lá, gente. É segunda-feira, essa semana só tá começando. Então eu resolvi falar porque a minha amiga de infância, hoje ela é uma excelente médica veterinária, uma excelente cirurgiã geral. Ela me mostrou uma imagem, né, muito linda, né, gente, tecnicamente, né, muito linda de piometra. Daí eu falei, amiga, me manda essa imagem, por favor. Me manda esse vídeo, foi um vídeo. Me manda para eu poder compartilhar com os meus seguidores, com os meus, para as pessoas que me acompanham no meu Instagram, porque eu achei muito linda essa imagem, né? E é uma forma da gente educar e tudo mais. Depois eu vou marcar ela aqui, vou marcar o arroba dela. Ela mora em Manaus, ela atende na clínica veterinária Quilates, tá bom? Depois eu vou botar o arroba dela aqui para vocês, tá? E aí ela falou, não, mana, tudo bem, pode usar sem problema nenhum. Então, nesse vídeo de hoje, nessa nossa conversa de hoje, eu vou mostrar essa imagem dessa piometra, né, tecnicamente muito linda, que eu achei, né, e também vou colocar algumas cirurgias que eu fiz também quando eu morava no Brasil. Gente, piometra eu pegava assim aos montes, né, mas na época dinossáurica, quando eu tava lá no Brasil, as pessoas não tinham tanta consciência com relação à castração. Então, eu resolvi aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né, a gente vê esses embates inúteis, né, com relação à castração, né, porque agora a castração é a maldição da terra, você não pode castrar, você não deve, você não tem, que ninguém tem que nada, né, eu canso de falar isso aqui pra vocês, né, ninguém tem que nada, gente, depende muito do contexto, depende muito do estilo de vida do animal, né, do que o tutor acredita, a gente do lado de cá, a gente orienta, né, segundo os artigos científicos. Esse artigo científico é a base da nossa conversinha de hoje, tá? Vou ler algumas coisinhas aqui pra vocês, tá bom? Quem quiser também saber sobre a minha opinião com relação à castração, eu vou deixar esse vídeo aqui, tá? Pra vocês assistirem lá no canal, né? Castração, pode, não pode, deve, não deve, minha opinião, tá bom? Que aí vocês podem tomar a decisão de vocês com um pouco mais de filtro, com menos terrorismo, menos sensacionalismo. Então vamos lá, gente. O que é piometra? Né? Piometra é uma afecção que ocorre no útero de cadelas e gatas, né? Essa afecção é causada por bactérias, né? E há um acúmulo ali por causa dessas bactérias ou por causa de anticoncepcionais, né? E às vezes até por causa do próprio ciclo, né, que as cadelas e gatas têm, né, o proestro, o estro, o diestro, né, todas as fases aí do ciclo estral, né, podem ser gatilhos, né, pelo menos as fases do ciclo estral podem ser gatilhos, né, mas assim, anticoncepcionais é quase certo que vai dar merda, entendeu? Vai dar, entendeu? E há um acúmulo de pus, por causa disso aqui tudo, há um acúmulo de pus ali no útero de cadelas e gatas. Tá, gente? E eu vou falar uma coisa pra vocês. É dolorido, é difícil a gente ver como elas ficam, né, no pré-operatório. É muito ruim, porque elas chegam com os sinais clínicos, né, bem ruins. Muito ruins os sinais clínicos que eu vou já falar aqui pra vocês, tá? Agora deixa eu falar de uma maneira mais bonitinha aqui, o que eu acabei de falar. Tá? Então, piometra é uma patologia recorrente na clínica de cães e gatos, proveniente de altos níveis de progesterona e estrógenos no organismo do animal, principalmente pelo uso de anticoncepcionais. Gente, eu acredito que ninguém mais faz isso, pelo amor de Jeová. Eu sei que tem algumas pessoas que são ignorantes, e eu não tô falando no modo pejorativo. É realmente porque a pessoa não tem informação, né? Existe ainda, tá, gente? Pessoa, por mais que tem esse celular aqui, que todo mundo vê um monte de besteira, mas aí quando é coisa importante, não sabia, né? Então, né? Então, tem gente que realmente não sabe, tem gente que às vezes não quer saber, não sei, né? Então, vai lá e aplica anticoncepcional, aí brota aqueles 300 tumores no peito, entendeu? Aí depois Então, tem como principal característica o acúmulo de conteúdo
lúmen uterino, geralmente de origem bacteriana. Então, a gente vê aquele tanto de pus ali dentro do útero, aquilo ali, gente, é bactéria, tá? Não tem pra onde correr. Essa afecção pode ser classificada em piometra aberta. Então, a gente tem a piometra de cérvix aberta, que é essa que geralmente a gente vê, geralmente é o que eu pegava lá no Brasil, né? A borboletinha dela tava aberta, né? E aí ficava drenando aquele leite condensado de lá de dentro, né? Aquele muco nojento, aquele pus amarelado, às vezes pode vir amarelado, pode vir sanguinolento, pode vir amarronzado, pode vir avermelhado, tá, gente? Eu já peguei piometra em cadelas que tinham acabado de parir, né? Ali 2 dias depois, 5 dias acabado, né? Mas 2 dias depois, 5 dias depois, já tava com piometra lá dentro, né? Então a secreção já saía verde, então tem de todas as cores, tá? E a piometra de cérvix fechada, gente, ela é a pior, porque tá fechada. Porque como a progesterona, ela quer segurar a gravidez, né? A progesterona, ela quer segurar a gravidez. É o hormônio da gravidez. Então, essa cérvix, ela começa a fechar. E aí, o pus que se acumulou lá dentro não consegue mais sair. Então, aquilo ali é uma bomba relógio. Raramente, eu acho que eu peguei o quê? Uns 2 casos de piometra de cérvix fechada. Eu acho que eu peguei uns 2 casos. Mas a maioria é de cérvix aberta, tá? A maioria foi de cérvix aberta. Tá bom, gente? Tá ligado o microfone aqui pra não ter que repetir tudo de novo? Tá bom. Tá? E temos a piometra de cérvix fechada, que é caracterizada pela obstrução do colo uterino com conteúdo intraluminal, que agrava o estado clínico do paciente, já que há um risco de ruptura. Cara, eu, graças a Deus, nunca peguei ruptura de piometra, graças a Deus. E o animal pode entrar em choque, né, choque séptico ou endotoxemia. Tá, gente? Então, olha, no próximo story eu vou mostrar tem vários casos, mas vou mostrar 2 casinhos meus, que são esses aqui, tá? Então, vocês estão vendo, gente? Essa aqui, se eu não me engano, ela acho que é Bia o nome dela. Não lembro, mas eu acho que é Bia. Então, vocês estão vendo aqui, gente, olha essas imagens, né? O sangue de Jesus tem poder, tá? Então, todas elas vieram pra mim, né? Doutora, tá bebendo muita água, tá fazendo muito xixi, tem febre, letárgica, sente dor abdominal. Então, quando a gente palpava o abdômen dessas cadelas, tava muito duro, né? Tava duro, ela sentia dor. E fora aquele corrimento horrível saindo, né? E aí, às vezes, a gente perguntava, você fez aplicação de anticoncepcional? Assim, não... Ai... E às vezes eu escutava, sim, doutora, porque, entendeu? A gente vê que a pessoa não, assim, não sabia, né? Mas mesmo assim, dá-se um pouco de, né? A gente explicava lá e tudo mais, e a cachorra lá morrendo. Então, só para explicar aqui, gente, o negócio do anticoncepcional, tá? A aplicação de anticoncepcionais à base de progesterona e estrógeno em cadelas e gatas aumentam o risco do desenvolvimento da piometra. Tá? Visto que o estrógeno eleva a ação da progesterona no endométrio, que atua na estimulação da atividade e crescimento das glândulas, tá? Do endométrio, resultando no acúmulo e retenção de líquido no interior do útero, sendo um ambiente propício para a proliferação de organismos e surgimento de infecções secundárias, né, gente? O artigo explicando é lindo, né? Eu explicando que eu já começo a me lembrar das coisas, aí, Mas eu explicava, né, gente? Que a gente tem que explicar. Engole, né? E explica. Olha, minha senhora, a senhora não podia ter feito isso, porque olha o que está acontecendo agora. Ah, doutora, mas eu não sabia. Então vamos lá, vamos sentar bonitinho aqui e vamos explicar, né? Que foi isso aqui que eu acabei de ler. Como eu havia citado antes, às vezes o próprio ciclo da cadela faz com que ela tenha piometra, né? Geralmente acontece nas fases de estro e de diestro. Minha ciência de observação, gente, era mais no diestro, tá? Piometra, até tem algumas literaturas que falam isso também. Em algumas literaturas falam que a piometra ela ocorre mais no diestro. Por que no diestro? Porque o nível de progesterona está explodindo. Diminui o sistema imunológico do animal, então fica mais propenso a bactérias, né? E ela fica ali, lambendo ali toda hora, né? Então, assim, facilita, né, a proliferação de bactérias, a bactéria lá entra pela via ascendente, né? Então, o que eu vejo é mais no diestro, tá? Mas tem literatura também dizendo que acontece no estro também. Então, estro e diestro. Minha ciência de observação no diestro, tá? Então, vamos lá. Bem aqui, gente, ó, as 2 fases que favorecem
Assim, a ocorrência da piometra são o estro e o diestro. Então, tem dois autores aqui, gente, os autores que escrevem os artigos científicos, gente, eles discordam de algumas coisas, tá? É por isso que em todo artigo científico tem discussão. Porque um autor fala uma coisa e o outro autor fala uma outra coisa. Entendeu? É por isso que é inútil, eu falo pra vocês aqui sempre, né? É inútil essa briga de fla-flu, né? Que pode, que não pode, que é o que não é, que é verdade, que não é verdade, que acontece, que não acontece. Por quê? Porque os autores, eles discordam, entendeu? Porque eles veem mais uma coisa do que outra. Aí eles têm que pegar e colocar lá. E as duas coisas acontecem. A A e a B acontece, o verde e o amarelo acontece, entendeu? Acontece tudo igual para os dois lados. Por isso que eu falo que esses embates são muito inúteis, né? Claro que a gente vai sempre tentar fazer o mais perto de Nárnia, tá? Então aqui, no caso do estro, se acontecer a piometra no estro, é porque o hormônio folículo estimulante, ele estimula as células foliculares a produzirem estrógeno, que aumenta a camada endometrial, aumenta o fluxo sanguíneo e aumenta também a resposta inflamatória celular, realizando a abertura da cérvix, favorecendo a entrada de micro-organismos para o interior do útero. Então, vocês estão vendo que no estro, bactéria também entra, né? Pela via ascendente, também entra. Nos dois entram, tá, gente? Por que eu falei que no diestro, a minha ciência de observação acontecia mais? Pelo tempo, né? Porque os tutores chegavam para mim e falavam assim, doutora, ela teve o cio dela, ela estava linda, ela estava ótima, só que só depois de um mês depois é que ela foi ter piometra. Então a gente, para quem sabe o ciclo, né, de cadelas e gatas, a gente já sabe, né? Poxa, passou um mês depois e cadelas e gatas tem a fase de diestro, né, ali pelos seus 60 dias, até 70 dias, tem isso na literatura, então a gente já se liga que é no diestro, tá? Mas no estro, a gente também consegue ver que, por causa dos estrógenos, né, que estão aqui explodindo, essa cérvix, ela relaxa, né? Ela relaxa, então entra a galera por ali, entendeu? As bactérias entram por ali. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o estro, né? Por causa do hormônio folículo estimulante, aumento de estrógenos, né? De estrogênio. E aí, a abertura da cérvix, né? Ela relaxa, ela aumenta e aí entra, tá? No diestro, né? Rock e Ronk citam na fase de diestro, né, que ocorre, a piometra ocorre mais no diestro. Ocorre um aumento na concentração de progesterona, que desenvolve as glândulas endometriais, ocasionando uma hipertrofia no endométrio, aumentando a atividade secretora e podendo acumular secreções no lúmen uterino. Causa a proliferação do endométrio e reduz as concentrações do miométrio. O útero começa a se preparar para o recebimento de um feto, mas como a fêmea não está gestante, né, essa exposição de progesterona por um longo tempo favorece a piometra, tá, gente? Porque a progesterona, ela diminui o sistema imunológico, né? Então, é por isso que a piometra, ela acontece bastante mais em pacientes idosos, né? Eu já fiz uma cirurgia numa paciente de 14 anos, né? Agora, o nome dela eu não me lembro mais. Mas eu fiz uma cirurgia de uma paciente de 14 anos de idade, todo mundo com medo, eu também estava com medo, né? E eu sou muito franca com os meus tutores, porque todas as vezes eles vêm, doutora, vai morrer? Olha, vou fazer tudo para que não morra. Eu falava assim mesmo, gente, eu vou fazer para que não morra. Mas há risco. Tem coisa que não tá no nosso controle, né? A gente prepara anestesia, faz tudo direitinho, né? Mas às vezes acontece. E todo mundo tava com medo e, graças a Deus, ela tinha 2 quilos, gente, uma piometra de 2 quilos numa cadela de 14 anos, né? Graças a Deus o Senhor me abençoou. Ela viveu linda. Era Penélope, o nome dela. Penélope. Lembro dela. E após a cirurgia, né, a gente fez a retirada do útero, ovário, a gente fez tudo. Ela ficou 15 dias sem andar. 15 dias sem andar ela ficou, né? Ficou, acho que uma semana sem fazer cocô, né? A gente vê os penduricalhos aí, né? Mas, graças a Deus, no final de tudo, deu tudo certo, tá? A maioria das bactérias que acometem o útero, tá, gente? Temos aqui a Pasteurella, a Klebsiella, Proteus, a Haemophilus, Serratia, Moraxella, tá? Outros patógenos presentes na flora vaginal, como Staphylococcus aureus, Streptococcus, né, SPP e Pseudomonas, também podem ocasionar a piometra. Estudos realizados em 2021 relatam que a Escherichia coli é o principal agente etiológico isolado em casos de piometra. Então, essa galera toda aí causa piometra. Bom, esse aqui é um outro caso meu.
Gente, era muito, eu pegava bastante, né? Mas eu não vou botar todos aqui. Mas isso aqui é um outro caso meu de piometra, gente. É horrível. O cheiro, sabe? A gente batia o olho, porque depende da condição financeira do tutor e tudo mais. Então, a clínica, né? O olhar clínico do médico precisa ser muito apurado. Esse médico precisa ter bastante experiência, porque dependendo esse não é o ideal, tá, gente? Mas dependendo da condição clínica do paciente e dependendo também do financeiro do tutor, às vezes ele não tem para fazer exame, dinheiro para fazer exame, ele não tem. Doutor, eu não tenho dinheiro para fazer, só tenho dinheiro para a cirurgia, só para a cirurgia. Então, geralmente, naquela época, tá, gente? Eu olhava, né? A gente tinha o olho treinado, até hoje, graças a Deus, a gente já tem esse olho treinado. A gente bate o olho, cara, essa cadela tá com piometra, vamos fazer, tem que abrir, vamos fazer agora, porque senão ela vai morrer. Então, entre a morte eminente que ela pode ter ali naquele momento, né? Porque tá ali, ó, há muito tempo, né? E eu tentar fazer o ideal, não, vamos primeiro pedir os exames, até lá morreu, entendeu? E o que eu vejo nessa geração de médicos novos agora, né? Que às vezes, e tá certo, tá, gente? Tem que realmente fazer o ideal. Só que a situação do lado de cá, às vezes, não vai ler o livro. Então eu preciso tomar a minha decisão. É por isso que eu que tenho que pensar. Entendeu? O livro, ele norteia, ele diz pra gente o Nárnia, mas na hora a gente às vezes não vai ter isso. Entendeu? É por isso que vocês assinam o termo de responsabilidade cirúrgica, porque pode acontecer alguma coisa. Né? Então, assim, o que eu vejo nessa geração é que é muito medo, querem fazer 100%, e tá certo, 100% o ideal, mas existem situações que não dá pra você fazer o ideal, senão você perde o paciente. Você perde o paciente. Isso precisa ser muito bem explicado para o tutor. Falei, olha, eu não tenho tempo de estar fazendo lindo. O lindo agora, pro caso dela, é abrir e tentar tirar essa infecção aí. Ah, doutora, mas pode morrer? Pode. Pode. Teve um tutor que ele queria fazer uma castração comigo e ele disse assim, doutora, a minha cadela pode morrer na castração? Eu falei, pode. Ah, então não vou fazer. Então tá. Mas ela vai engravidar, então tem que fazer. Mas ela tem risco de... Tem. Então eu não vou fazer. Então não faz. Mas ela sai, ela pode engravidar. Então faz. Ah, mas eu tenho medo de... Então não faz. Entendeu? Aí fica... Entendeu? Tudo tem risco. Tudo tem risco. Não tem pra onde você correr. É claro que você não vai no açougue, né? Levar o teu animal pra fazer castração ou pra fazer piometra. Você vai num médico competente, experiente, que estudou. Porque senão aí tá pedindo. Entendeu, gente? Só para avisar aqui para vocês que o que quer que a gente faça, não tem como ganhar de todos os lados, tá? Inclusive nessa rotina que a gente tem, de que às vezes o tutor vai levar quando o negócio já tá avançado, né? Aí, quanto mais demora, mais risco tem, tá? E não é porque tirou o útero, o foco purulento, né? Não é porque tirou a piometra, é que ela não deixa penduricalho. Eu fiz uma piometra de uma cadelinha. Eu tirei o foco, né, a bomba, relógio de lá de dentro, aquele útero todo purulento, e ela teve endocardite. O coração dela tava bom, entendeu? A respiração dela tava muito ofegante, bactéria foi pro coração. Às vezes a bactéria vai pro rim, entendeu? Então deixa penduricalho, tá? Então sempre que for fazer piometra, esse animal ele precisa estar em observação, porque a piometra deixa penduricalho. Vai deixar todas as vezes? Às vezes não, mas às vezes deixa, tá? Então, gente, quais são os sinais clínicos? Eu sei que tem muito aluno de medicina muito aluno de medicina veterinária que me assiste aqui e tem essas dúvidas, né? Como que eu devo proceder com o meu tutor? Seja honesto sempre, sempre. Eu não tenho problema. Lá no Brasil, gente, geralmente eu não tinha problema com tutor, não tinha, tá? Tinha uns tutor lá fora da casinha, a gente não conta, né? Pessoas normais, assim, né? Eu nunca tinha problema, não, tá? Mas eu sei que tem estudante que tem esse medo, né? Eu também tinha, tá? Mas com a experiência vocês vão, né? Mas sejam honestos. Não impõem o que você acredita. Você tem que dizer o que tá no artigo. É lá que você tem que dizer. Porque o artigo vai dizer que para uma coisa, castração, vai dar ruim, vai dar bom. Ah, não castra. Aí tu vai dizer, olha, dá ruim e dá bom também. Aí você escolhe. Não impõe sua opinião, diz o que é, entendeu? Diz o que é. O que tá escrito lá. Olha, senhora, tá escrito assim.
Olha, vai escolher A, então vai dar isso, e também pode dar essa merda aqui, entendeu? Quer B? Vai dar isso aqui, pode dar essa merda aqui também. É isso que você tem que fazer, entendeu? Aí, ele, doutora, se fosse o seu, me perguntavam, se fosse o seu animal, não, amor, eu tô fazendo, tá? Olha, todas as castrações que eu fiz durante toda a minha vida profissional no Brasil, eu nunca tive problema, gente. Todos os meus animais castrados. Não é fazendo campanha aqui pra castração, tá? Minha opinião. Acabei de falar aqui, né? Tutor perguntava. Qual é a sua opinião? Eu vou castrar. Não tem um problema. Miguel e Rafael, castrado com 3 meses. Eu não faria com 3 meses. Eu acho muito bebezinho ainda, né? Lá pelo 7º, 8º, tá bom. Tá? Mas até agora, gente, 4 anos de idade já. Eu não tenho problema, gente. Eu não tenho problema com castração. Entendeu? Não tem. Tá? Agora vamos aos sinais clínicos. E só para fechar aqui rapidinho, antes de falar os sinais clínicos. Os sinais clínicos. Eu também não tô dizendo aqui, gente, que você castrando não tem desvantagens. Você tem, mas isso é mais em precoce. É o que eu vejo aqui, tá? Mais precoce. Mas tem desvantagem. Tem desvantagem. Só que o pessoal coloca essa desvantagem da castração, que existe, tá? Existe desvantagem na castração. Só que eles colocam essa desvantagem, essas também tem um bocado, desvantagem na castração, no mesmo nível que uma pessoa bebe água, entendeu? Ou respira. Deu merda. Deu merda. Deu merda de novo. Tá vendo? Da mesmo nível que eu respiro, é a mesma coisa, a merda que vai acontecendo pra quem castra. Não é assim. Entendeu? É esse terrorismo, é esse sensacionalismo que me irrita. Então, às vezes eu fico vendo e eu só olho, gente. Que eu já tenho 40 anos, não tenho paciência, eu já não tenho mais paciência, tá? Então eu fico só olhando, tá bom? Então, só pra vocês passarem esse filtro, tá? E é claro, castração precoce, eu acho ruim também, tá? Se você quiser castrar ali com 2 anos, 3 anos, beleza. Mas eu não quero castrar nunca, tá bom. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá? Sinais clínicos. Os sinais clínicos mais comuns em ambos os tipos de piometra, a fechada e a aberta, né, são poliúria, polidipsia, desidratação, desidrata muito, tá, gente? Por causa da infecção, tá? Náuseas, vômitos, letargia, inapetência, anorexia, perda de peso, né? Ela fica magrinha com aquele barrigão, né? Febre, hipotensão, leucocitose, né? Fica explodindo ali os leucócitos nos exames de sangue, podendo evoluir para choque, ocasionando a morte do animal por septicemia. Aí eu pergunto, se essa é a minha rotina, ela pega isso aqui quase todo dia. Aí eu vou ficar naquela campanha de modinha, não castre, porque dá problema, dá isso, dá aquilo, e dá, gente. Mas eu preciso balançar, eu preciso equilibrar, eu preciso saber se eu vou ter mais benefícios do que malefícios. Lógico, dependendo do contexto da obra, do estilo de vida do animal, o que o tutor deixa dar saída ou não tem contato com nada, com ninguém, na bolha, depende. Mas a realidade dela é outra. Então ela não vai falar não castre. Ela vai falar castre. A minha clínica era num bairro, né, de menos recursos. Todo mundo deixa os cachorros sair, gente. Ninguém tá nem aí. Aí eu vou dizer, olha, os estudos falam para que você não castre, entendeu? Aí, os 16 cachorros que nasceu, é tu que vai cuidar? Nesse contexto, né, que tá todo mundo na rua, a gente vai dizer, orientar, olha, o melhor seria que você castrasse, lá. Lógico que a gente vai falar o outro lado também. Você tem que falar sempre os dois lados. Mas a recomendação nossa, né, e dela hoje em dia, é que sempre castrem, porque ela já sabe como é que é o pessoal lá, ela já sabe. Vai falar o outro lado também, mas ela vai orientar o lado que é melhor pro animal, entendeu? É só isso, gente. Tá? E para aquelas pessoas que não querem castrar nunca, e tá tudo bem também, é só no dia que tiver piometra, e se tiver, tá? Tem cachorros, tem cadelas e gatas bastante velhinhas ali, com 15, 14, 16 anos, e nunca teve piometra, tá? Mas o trabalho fala aqui, né? Geralmente dá em velhinho, né? Que o sistema imune já tá... não quer castrar nunca, mas se um dia tiver piometra, aí tem que fazer a cirurgia.
tá? Ou, dependendo de como tá essa piometra, não precisa de cirurgia. Eu nunca vi dar certo, tá, gente? Mas tem colegas meus que falam que dá super certo, tá? Tem piometra, tá saindo aquele pus ali, usa antibiótico via oral e tá tudo lindo, entendeu? E os artigos falam isso também, tá? Eu nunca vi dar certo, morro de medo, entendeu? Mas o próprio artigo também fala que seria melhor que você fizesse a cirurgia para não ter que ficar voltando esse negócio toda hora de ficar escorrendo, entendeu? Já sana logo o negócio. Então, não tem que julgar nem de um lado nem do outro. Se o problema vier, arque com as consequências da sua opção. Isso é da vida, gente. Não quero castrar. Se um dia der problema, resolve. Ah, eu quero castrar. E se um dia der problema, resolve. Entendeu? Então não tem que julgar nem de um lado nem do outro. Não precisa disso. Então, gente, é isso. Não julgar nem de um lado nem do outro. Aqui nos Estados Unidos é 2, 3 meses tá castrando, tá? E em alguns lugares no Brasil também, a castração é muito cedinho. Porque todo mundo só quer adotar castrado. Então, qual é a chance desse animal ser adotado se ele for inteiro? É mínima. Ah, mas aí a castração só faz com 2, 3 meses porque vem um monte de gato, 70 gatos por dia, e eu preciso receber esses gatos e eu preciso fazer com que esses gatos sejam adotados. E a chance dele é se ele for castrado com 3, 4 meses. Então o povo arrisca. E graças a Deus, em sua esmagadora maioria, tá todo mundo lindo aí. Entendeu? Então, às vezes a castração precoce eu também não demonizo, porque depende do contexto da obra. Depende do contexto. Então não julga nem de um lado e nem do outro. Porque você não sabe em qual contexto aquele tutor ou aquela ONG, né, fez aquela escolha. Você não sabe. Entendeu? Você não sabe. Ai, eu quero castrar, eu sou uma tutora que mora num apartamento lá no céu, as nuvens passando. Minha cachorra, minha gata, ela tá dentro de uma bolha, ela não sabe nem o que é um outro gato, entendeu? Mas eu quero castrar, tá? Então tá bom. Porque eu não quero que ela corra o risco de ter piometra, porque cada vez que ela entra no cio, pode ser que ela possa ter a piometra lá, então eu quero, tá? Tá bom. Explica os dois lados. Mas tá, tudo bem. Eu não quero castrar porque as gônadas são importantes, realmente são importantes e tudo mais, entendeu? Então eu não quero, eu acho mais saudável não castrando. Então tá. Simples assim. Então é isso, gente. Uma coisa que eu disse que ia ser mínima, que eu vou lembrando das coisas, aí eu vou me irritando. E ao mesmo tempo vou tentando me controlar, né? Mas eu acho, gente, que piometra, né? Você explicando direitinho, sendo honesto com o tutor ele vai saber o que é melhor pro animal dele, tá? A gente precisa parar de pensar que tutor é imbecil. Ele não é, entendeu? Ele não tem a informação que a gente tem. Por isso que eles estão pagando a gente pra gente passar a informação. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. E aí ele vai decidir, gente. Simples assim. Tá bom, gente? Então acho que essa é a conversinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vou atender um paciente. Nós estamos tentando emagrecer esse paciente, né? Já estamos meio caminho andado. Ele já emagreceu um bocadinho já. Agora falta emagrecer só mais um outro bocadinho. E aí, ó, ele vai estar perfeito. Era um paciente obeso e agora a gente está conseguindo o nosso foco aí. Graças a Deus.